E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como desenvolver um formulário de cadastro simples para interagir com o banco de dados SQL Server, tá? É um CRUD na verdade, vamos desenvolver aqui um CRUD entre o Excel e o SQL Server. Então vamos criar um formulário para alimentar tabelas lá dentro do SQL Server, também fazer update, né, alteração e exclusão também caso você queira. Vou aproveitar também e vou mostrar como fazer isso a partir da planilha. Então vamos supor que você queira substituir o formulário por planilha, ou seja, você não quer ter essa interação a partir de formulário, você quer fazer diretamente da planilha para dentro do SQL Server. Você consegue também tranquilamente. Vou aproveitar também e vou mostrar como enviar, por exemplo, uma tabela inteira para dentro do teu banco, tá? Tudo isso a gente vai ver aqui nesse vídeo. Bom, é interessante que você já tenha o SQL Server instalado na tua máquina. Se você não tem ainda o SQL Server, no caso aqui eu estou utilizando o SQL Server 2022, tá? E eu tenho um vídeo também mostrando como fazer o download e a instalação desse banco de dados. Então, se você ainda não tem o SQL Server instalado na máquina, eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir, para você poder acompanhar tudo que eu vou estar fazendo aqui, tá? Outra coisa que você também pode assistir é o vídeo anterior, onde eu mostrei como trazer aqui essas informações de produtos presentes ali dentro de notas fiscais. Então, tudo isso aqui eu fiz uma importação sem utilizar programação, tá? Na verdade, são 4 métodos, eu ainda vou mostrar os outros aqui para você, mas basicamente eu já mostrei um método onde você faz a importação dos dados para dentro de uma planilha, dados de nota fiscal, tá? De forma bem rápida, sem utilizar nenhum tipo de código. Então, se você ainda não assistiu também, eu vou deixar esse vídeo aí na descrição do vídeo para você conseguir assistir. E são justamente essas informações que eu já peguei da nota fiscal e importei aqui para dentro do Excel, que eu vou utilizar para enviar lá para dentro do banco de dados do SQL Server. Bora começar então o vídeo criando o nosso banco de dados dentro lá do SQL Server. Então, vou abrir aqui o meu SQL Server, vou me conectar aqui com essa instância que já está nomeada aqui, certo? Vou clicar aqui em conectar. E aqui dentro eu ainda não tenho nenhum banco de dados criado por mim. Eu vou fazer a criação do meu primeiro aqui. Você pode fazer via T-SQL, né, script, ou você pode vir aqui com o botão direito, clicar novo banco de dados e criar manualmente, caso você queira, tá? Mas também dá para fazer via T-SQL, né, script. Então eu vou fazer aqui via T-SQL. Tá? T-SQL é o nome que se dá, tá, pessoal, à linguagem SQL utilizada aqui dentro do SQL Server, beleza? Então é apenas uma nomeação específica aqui para o SQL Server. E essa ferramenta que eu estou utilizando aqui é uma ferramenta chamada Management Studio, tá? Que é o local que você utiliza, é a ferramenta que você utiliza para gerenciar o teu banco de dados e também para escrever comandos, né? Que no caso esses que eu vou estar fazendo aqui, certo? Então, se você também não tem essa ferramenta, lá nesse vídeo onde eu mostro como fazer o download e a instalação do SQL Server, também eu mostro como fazer já tudo junto no mesmo vídeo, tá? O download e a instalação dessa ferramenta aqui, que é a ferramenta de gerenciamento do SQL Server. É interessante que você tenha essa ferramenta, porque sem ela você não consegue, por exemplo, ter uma visualização gráfica do que está acontecendo dentro do teu banco, tá? Por exemplo, você não consegue visualizar, listar os bancos que você tem dentro do SQL Server, e também não consegue criar, né, scripts para interagir ou realizar consultas ali dentro. Então você precisa dessa ferramenta aqui para você poder fazer todo o gerenciamento e acompanhamento dos teus bancos de dados, tá? Porque aqui você pode criar diversos bancos de dados. Outra coisa que é interessante eu falar é que eu estou utilizando aqui a versão Express, tá? Que é a versão gratuita do SQL Server, tá ok? Bom, então vamos começar aqui. Eu vou dar um comando aqui então que nós chamamos de Create Database, tá? Create Database. Preciso dar um nome para o banco que eu vou criar aqui. Eu vou chamar aqui de Varejo, tá? Varejo. Esse aqui, Varejo DB. Esse aqui vai ser o nome do meu banco de dados. É só executar isso aqui. Você pode fazer utilizando o F5 ou você pode vir aqui ó, em cima e executar. Comandos concluídos com êxito. Eu posso vir aqui com o botão direito, atualizar, e vai aparecer aqui o meu banco de dados. Então eu acabei de criar o meu banco de dados. O que eu preciso fazer agora? Criar uma tabela para ser inserida aqui dentro, tá? Dentro desse banco aqui. A tabela ela vai ser criada de acordo com essas colunas que nós já temos aqui, certo? Essas colunas aqui. Então são essas informações aqui que nós vamos querer enviar lá para dentro daquele banco de dados. E também o formulário ele vai ser de acordo com essas informações aqui. A gente vai ter campos para inserir essas nossas informações aqui. Bom, então eu vou voltar aqui e eu vou criar aqui na verdade um outro comando, create também, só que agora é create table, tá? E não create database, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, create table, ou seja, crie uma nova tabela. Preciso dar um nome para essa tabela. Sempre que você tiver em dúvida do uso de algum comando SQL, eu sempre recomendo você vir aqui e utilizar esse site aqui, ó, tá? Esse site, já estou aqui na parte de SQL, você pode baixar um pouquinho aqui, ó, e você vai encontrar todos os comandos relacionados ao uso aqui do SQL para um banco de dados. Então aqui, por exemplo, nós temos o Create Database, que é justamente esse que eu acabei de utilizar.
Um pouquinho mais abaixo você vai encontrar o drop table, ou o drop database também, que nós utilizamos para excluir, deletar um banco de dados. Isso aqui eu já mostrei em um vídeo anterior, tá? Que eu também vou deixar a descrição aí para você estar acompanhando. Nós temos aqui, ó, create table. Então aqui, ó, temos a sintaxe, tá, do create table, e ele também, esse site, ele sempre lista aqui também um exemplo. Então aqui nós temos o create table, seguido do nome que você quer para a tua tabela, e depois os campos. Os campos, pessoal, são relacionados às colunas, tá? Então, os componentes básicos de uma tabela são os fields, né, que são os campos que nós chamamos, que são as colunas, e os records, ou também chamado de registros, que seriam ali as linhas da tua tabela, tá? Basicamente é isso. Então aqui, ó, esses aqui seriam os nomes, por exemplo, das colunas, certo? Então, bora lá, vou baixar um pouquinho aqui, vou vir aqui, ó, e vou abrir parênteses aqui, e aqui mais abaixo eu fecho meu parênteses. E aqui eu posso agora digitar os campos que nós vamos precisar utilizar, certo? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou listar isso aqui, cadê? Deixa eu colocar aqui os campos, tá? Então, para a gente conseguir visualizar as duas janelas, deixa eu ver se ele vai, deixa eu tentar, vou fazer isso aqui, vou listar isso aqui à direita, e esse outro aqui eu vou listar aqui à esquerda, tá? Então, vou puxar esse aqui um pouquinho mais para cá, e esse aqui um pouquinho mais para cá. Então, nós temos aqui, ó, o campo code barras, tá? Você pode criar uma nomeação diferente aqui para ele, no caso eu vou aproveitar essa mesma que tem aqui. Então, como que você faz isso? Você escreve aqui o nome do campo que você quer, então exatamente como você está vendo aqui dentro do Excel. Depois você especifica o tipo daquele campo, o tipo de dado que aquele campo ali vai conter, ou seja, as informações que vão existir ali dentro vai estar relacionada com o tipo de dados que você vai estar especificando aqui. Eu sei que ali então nós vamos ter o varchar, tá? Aqui também tá varchar, ou seja, uma string, certo? E o var, ele vem justamente indica que vai ser campo variado, tá? É diferente se você utilizar apenas o char. Nesse vídeo aqui, pessoal, não vou entrar aqui especificamente em explicar os tipos de dados que nós temos dentro do SQL Server, tá? Mas basicamente os mais utilizados são o int, ou seja, números inteiros, o char, que é para valor fixo e não variável, tá? Então vamos, por exemplo, aqui, ó, o varchar, eu vou dizer que ali eu vou ter um varchar de 30, certo? Um varchar de 30, e ele vai ser um campo not null, ou seja, não vai permitir valores nulos. O que isso aqui significa então, esse 30? Que o valor que você coloca ali dentro pode ter até 30 caracteres, e ele é variável, ou seja, o consumo de espaço ali dentro, tanto de armazenamento quanto também de memória, no caso na memória no momento que a gente está fazendo a operação, ele vai ser relacionado à quantidade de caracteres que você tem ali, tá? Então ele não vai consumir todos os 30 caracteres, vai depender da quantidade de caracteres que você tiver ali. Ele permite até 30, mas eu posso ter, por exemplo, 10, 15, 20, 25, tá? Então até essa quantidade aqui nós conseguimos, até 30 nós conseguimos armazenar. Se ele tiver 20, ele vai então consumir apenas aqueles 20, por isso que vem aqui, ó, o termo var de variável, então ele permite essa variação. Se você não tiver isso aqui, por exemplo, você declarar apenas char, significa que o valor que tem ali dentro, ele permite até 30, mas se você não colocar 30, por exemplo, ele vai continuar consumindo aqueles 30, tá? Por isso que é interessante você colocar char apenas naquelas situações em que você tem certeza que o dado que vai ter ali dentro é sempre fixo, certo? E not null significa que você não pode inserir ali campos nulos, ou seja, dentro de um cadastro, quando a gente vai lá dentro do Excel, por exemplo, enviando informações para cá, se você não inserir nada para esse campo aqui, vai dar um erro. Da mesma forma, se você tentar inserir ali uma informação com mais de 30 caracteres, também vai gerar um erro, tá? Por isso que é interessante você sempre pensar na quantidade máxima que você vai ter ali de dados e ter essa harmonia, tá? Entre o tipo de dados ali e o que você vai colocar ali de informação ali dentro, beleza? Bom, vamos então, coloco vírgula aqui, tá? No final para separar justamente ali um campo do outro. O segundo campo aqui eu vou chamar de desk, tá? Desk underline prod, ou seja, descrição do produto. Esse aqui também vai ser um varchar de, vou colocar 60, tá? Porque descrição sempre vai ter ali mais caracteres, tá? E também vai ser um campo not null, tá? O terceiro campo, vou chamar aqui de unid, tá? De unidade. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais, ó. Então, unidade. Esse você poderia colocar como char, porque, ó, aqui a unidade pode ser caixa, o que mais que ele tem ali? Unidade, tem também, deixa eu ver se tem, ó, tem pacote, tem dúzia, tá? Então, sempre em 2 em 2. Então, você também poderia colocar aqui um char. Nesse caso aqui, você poderia dizer que isso aqui, por exemplo, vai ser um char, tá? Um char de tamanho 2, tá? Nesse caso aqui, você conseguiria fazer isso.
Mas lembra, se você tiver mais de 2 ali e tem XMLs que tem mais do que 2 caracteres, é interessante você pensar nisso. Então eu aconselharia nesses casos colocar aqui, por exemplo, 5 e colocar na verdade como varchar, ok? O terceiro ou quarto campo ali, eu vou chamar aqui de QTDE, ele vai ser um int, tá? Ou seja, um número inteiro, e ele também vai ser not null, tá? Not null. Aqui eu esqueci de especificar, mas esse campo aqui também vai ser um not null, tá? Not null, e o próximo aqui, e o último, nós vamos chamar aqui de valor unit. Então coloca aqui uma linha sublinhada, unit, e ele vai ser, deixa eu colocar o aqui em minúsculo, ele vai ser um valor small money, tá? Por que eu vou colocar small money e não money, tá? Que seria dinheiro, tá, pessoal? E o small money, para dinheiro nós temos, por exemplo, o small money e tem o money. O que vai diferenciar entre eles? É que cada um deles tem ali um tamanho, certo? Então o money, por exemplo, ele armazena, se eu não me engano, 8 bytes. Enquanto que o small money são 4 bytes. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso, tá? E o small money você utiliza quando você tem um valor que vai ser inserido ali que é inferior a, por exemplo, aproximadamente 200 mil, tá? Se for inferior a isso, você pode utilizar small money. No meu caso aqui, eu não vou ter nenhum produto com um valor unitário superior, por exemplo, nem sequer a 100 mil, imagine 200 mil. Então eu posso, nesse caso aqui, utilizar small money. Mas se você tem ali, por exemplo, você trabalha com a venda, por exemplo, de máquinas em geral ultrapassa aí 200 mil, tá? Então aqui você colocaria money no lugar de small money, tá? E esse aqui também seria um not null. E por que esse cara aqui, ele é o último? Eu não vou ter que valor total. Porque o valor total é a soma, a multiplicação entre a quantidade e o valor unitário. Então, nesse caso aqui eu não preciso colocar, porque seria apenas para consumir espaço ali no meu banco. Então, nesse caso não precisaria, tá? Se você for fazer uma consulta, é muito fácil você fazer o cálculo entre esses dois campos aqui e gerar um novo campo ali, ou seja, uma nova coluna. Então, nesse caso aqui você não precisa colocar, tá? Seria uma boa prática aí, tá? Podemos então executar, vou selecionar apenas esse aqui, tá? Porque se eu executar tudo, ele vai dar um erro, porque ele vai tentar criar um banco chamado VarejoDB, sendo que já existe um banco aqui com esse nome. No vídeo anterior, onde eu mostrei para vocês como justamente criar a integração entre o Excel VBA e o SQL Server, eu mostrei para vocês, eu criei lá uma condição, né, para justamente você não ter esse problema de dar erro quando você tiver um banco que já existe ou uma tabela que já existe. Então corre lá, assiste esse vídeo, tem muita coisa, informação lá que pode ser relevante aí para vocês, tá? Eu vou selecionar isso aqui porque eu quero executar apenas esse. E aqui eu também sempre gosto de colocar no final ali um ponto e vírgula, tá? Aqui eu esqueci o principal, que é o nome da tabela, tá? Eu já ia executar isso aqui e ia gerar um erro com certeza, tá? Eu coloquei aqui o create table e não coloquei o nome que eu quero para a tabela. Então vamos colocar aqui, eu vou chamar de produtos, tá? Produtos vai ser o nome da minha tabela, tá? Vamos executar então, deixa eu selecionar aqui o que eu quero executar comandos executados com êxito. Vamos puxar um pouquinho aqui, posso fechar essa janela de propriedades, a gente não vai precisar dela agora. Puxar um pouquinho mais aqui também eu vou puxar um pouquinho mais para cá. Vou vir aqui, ó, botão direito, atualizar, e vou aqui em tabelas. Você vai ver que ele vai listar aqui, aqui eu esqueci de especificar, isso é importante, ó, porque eu utilizei o create table, só que eu não especifiquei em qual banco eu queria fazer isso. E se você olhar aqui, eu até comentei isso aqui no vídeo, né, onde eu mostrei para vocês a parte de integração, eu mostrei para vocês que o que vale é o banco que está selecionado aqui. E o banco que está selecionado aqui é o banco master, que é um banco criado pelo próprio sistema. Então, quando eu executei esse comando aqui, create table, ele não criou dentro do meu banco. Na verdade, ele não chegou a ser criado. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, na frente e escrever user e o nome do banco. Eu gosto de pegar e arrastar para cá. Tá? Agora sim, ele vai criar, só que eu vou me certificar que ele vai criar essa tabela dentro aqui desse banco, tá? Que é o nome, tem o nome aqui VarejoDB. Então seleciono até aqui, vou executar. Agora sim, eu vou vir aqui com o botão direito, atualizar, e quando eu expandir aqui as tabelas, você vai ver que ele vai criar aqui uma tabela chamada produtos, e olha só, posso listar aqui as colunas, você vai ter as colunas listadas aqui, todas com o tamanho, o tipo que você especificou, o nome, primeiro o nome, o tipo, o tamanho de cada um dos campos, e a informação se é um campo que vai aceitar nulos ou não vai aceitar nulos. Nesse caso aqui, nenhum vai aceitar nulos. Só que quando você está criando um banco de dados e criando ali as entidades, né, que são as tabelas, você sempre precisa ter um campo, uma coluna dedicada a uma chave, ou seja, um valor exclusivo, uma informação que vai garantir que aquele registro não vai se repetir em nenhum momento. E sempre que você for precisar fazer uma alteração, uma exclusão, alguma busca específica, você justamente usa esse campo porque ele é único, ele é exclusivo. Esse campo nós chamamos de chave primária.
E isso é definido no momento também que nós estamos criando aqui a nossa tabela. Perceba que eu não criei nenhuma chave primária aqui para a minha tabela, eu não defini, eu criei os campos, mas eu não defini nenhuma chave primária, nenhum campo de chave primária. E é interessante que você tenha isso, porque isso seria basicamente a base de um banco de dados relacional, no caso um SGBD relacional, que é o SQL Server. Então, o termo relacional, ele justamente vem por conta dessa relação que ele tem com esses campos, essa interação que você tem entre essas tabelas, relacionamentos, que é feito basicamente com base nessa chave primária e nas chaves estrangeiras que aqui a gente não vai chegar a trabalhar ainda, tá? Mas posteriormente eu posso mostrar aqui para vocês. Mas é um conceito muito importante. Então, o que nós precisamos fazer? Criar aqui uma chave primária para a nossa tabela. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, eu vou baixar um pouquinho aqui. Vou precisar definir um novo campo aqui. Então, a esse campo aqui eu vou chamar, por exemplo, de idprod. idprod, vou escrever aqui então idprod. Especifico o tipo, no caso ele vai ser um número inteiro. E aqui eu vou justamente definir que ele vai ser uma chave primária. Só que antes disso, eu vou definir uma propriedade chamada identity, que vai justamente garantir que esse campo ele vai ser um campo autoincrementável. Ou seja, eu não vou precisar, quando eu for cadastrar, escrever o número lá. Ele vai ser criado, gerado automaticamente, tá? A isso nós chamamos então de identity. Então, deixa eu só garantir aqui que eu não escreva errado. Identity. Ele não ficou azul, indica que eu escrevi errado, então não tem esse N aqui, ó, agora assim, ó. Identity. E aqui dentro dele você tem como se fosse dois parâmetros. Um é para você definir o início, o valor inicial que você quer. Eu gosto sempre de colocar 1. E também o valor de incremento. Então, se você quer que ele seja incrementado 1 a 1, no caso ficaria 1, 2, 3, 4, 5. Ou se você quer que o incremento seja em 2 em 2 ou em 3 em 3, você pode definir isso, tá? Eu gosto de colocar 1 em 1, tá? Significa que esse valor ele vai começar no valor 1, e aí depois ele vai ser acrescido de 1 em 1. Então, se ele começa em 1, ele vai 2, 3, 4. E como ele é autoincrementável, ele nunca vai se repetir, beleza? E aqui eu preciso agora definir que esse aqui é um campo chave primária. Então, eu posso vir aqui na frente e escrever primary key, em inglês, tá? Primary key, ou seja, chave primária. Coloco o vírgula aqui. Agora sim. Só que se eu der um play aqui, isso aqui vai gerar um erro, porque eu já tenho uma tabela com o nome em produtos. Então, vamos escrever aqui a mesma função que a condição que eu defini lá no vídeo onde eu mostrei como fazer a integração entre o SQL Server e o Excel. Então, vou escrever aqui, ó, if existe, então existe, deixa eu ver se ele lista ali para mim, não listou, então vou escrever aqui, ó, existe, vou escrever aqui, ó, select from sys, tá, que é um esquema de tabelas, aí eu escrevo aqui, ó, tables, ele fica ali na cor verde, e aqui eu coloco a condição que eu quero que ele verifique, eu quero que ele verifique o nome, então name, escrevi errado ali, name, igual, e aí eu defino aqui justamente o nome que eu quero procurar. Então, nesse caso, o nome da tabela, coloco entre aspas simples, tá? Vai ser produtos. Esse é o nome, então, da minha tabela. E eu fecho parênteses aqui. E aqui eu preciso iniciar essa minha condição. Então, eu escrevo aqui, ó, begin, end, e aqui no meio, eu coloco o que eu quero que seja executado sempre que essa condição for atendida. Eu vou querer então que ele utilize o comando drop table. Deixa eu colocar aqui certo, e eu vou pegar aqui o nome da tabela. Pega e arrasta para cá. Pronto, tá? É isso aqui que eu quero que seja realizado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui dentro desse banco, vai verificar se ele existe, se existe uma tabela com esse nome aqui, produto. E se existir, ele vai vir aqui, eu vou apagar, e aí depois eu vou criar uma nova. Então, isso aqui não vai me gerar erro, tá, ok? Eu posso tirar esse comando aqui, create database, tá? Porque nós já criamos ali o nosso banco e não vamos criar um segundo, é apenas esse. E agora eu posso baixar um pouquinho aqui e executar esse cara aqui. Então vamos vir aqui, ó, vamos executar. Ele vai criar novamente uma nova tabela, parecida com aquela primeira, só que agora com um novo campo, né? Que é o idprod, que é uma chave primária. Então eu vou vir aqui, ó, botão direito, atualizar. Quando eu expandir agora essa tabela, você vai ver que aqui em colunas ele tem uma nova coluna chamada idprod. Perceba que o desenho dela aqui é diferente. Tem uma chavezinha, né, justamente indicando que isso aqui é uma primary key, ou seja, uma chave primária. E também se você vir aqui, ó, e listar chaves, você vai ver que ele lista aqui também uma chave com um nome não muito agradável. Então ele coloca aqui PK, produtos e um nomezinho aqui estranho, né?
Então, aqui seriam as chaves. Ele listaria aqui todas as chaves, tanto primárias quanto estrangeiras. No caso aqui eu tenho apenas uma tabela e apenas uma chave, então eu coloco aqui uma chave, apenas uma chave primária. Eu não quero que isso aqui fique com esse nome assustador aqui, então eu vou modificar isso aqui. Vou mudar então a maneira com que eu criei essa tabela aqui. Ó. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para cá. A maneira com que eu criei essa tabela aqui. Então eu vou alterar algumas coisas aqui, tá? Que também pode ser feita e não altera em nada aqui a criação da tabela. O que nós vamos mudar é o seguinte: eu vou querer colocar exatamente, especificar o nome que eu quero que seja colocado aqui, ó, como para minha chave primária. Tá? Eu quero definir qual nome que vai ficar aqui, para que ele não fique com esse nome aleatório aqui e facilite depois a minha leitura. Quando eu for ver que eu tiver várias, né, chaves, eu quero encontrar uma ali de forma mais fácil. Tá? Então é melhor você colocar um nome estabelecido por você. É isso que eu vou fazer então aqui. Para fazer isso, você vai vir aqui, vai tirar esse termo aqui, ó, primary key daqui. Vou limpar então isso aqui, ó. Apenas isso, tá? Eu tiro daqui, aí eu venho aqui embaixo e aqui eu vou escrever o seguinte: constraint, tá? Deixa eu escrever aqui com calma. Constraint, se ele ficar azul, ficou azul, então eu escrevi certo. Constraint, aí eu vou escrever aqui o nome que eu quero. Vou colocar PK, tá? Linha sublinhada e vou escrever aqui produtos. Então sempre que eu tiver, por exemplo, várias tabelas e várias chaves, eu vou saber que essa aqui, PK Produtos, é a chave primária da tabela Produtos. Então eu vou deixar esse nome aqui. E na frente aqui eu vou escrever Primary Key. Ou seja, eu estou definindo que isso aqui é uma chave primária. E eu tenho que indicar qual campo, a qual campo ela se refere. É esse campo aqui, que eu vou até mudar o nome não, apenas a letra aqui. Ó. Vou colocar o P maiúsculo, tá? Copio ele aqui e colo ele para cá. Fecho para parênteses aqui, tá? Agora sim, eu vou executar novamente isso aqui. Ó, comandos concluídos com êxito. Vou vir aqui em bancos, botão direito atualizar. E quando eu pedir agora para ele expandir, deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho mais para cá. Quando eu pedir para ele expandir isso aqui, tabelas, ó, eu vou ter aqui em chaves, ó, o nome que eu defini. Olha só, PK Produtos. E aqui nas colunas, a mesma coisa, né, não alterei nada. Apenas esse nomezinho aqui, tá? E a maneira com que nós utilizamos aqui o Create Table. Beleza? Então, utilize dessa maneira aqui, é bem mais apropriado porque você já consegue definir o nome que você quer aqui para a tua chave primária. Beleza? Bom, então, olha só, está criado o meu banco, está criada a minha tabela. Nós podemos, então, agora fazer a integração com a nossa planilha e depois criar o nosso formulário e já começar a fazer aí essas interações de cadastrar, de alterar. Bom, então, bora lá. Vou voltar aqui na planilha, aqui no Excel, certo? Deixa eu puxar esse aqui um pouquinho mais para cá. Vou vir aqui dentro do Excel. Vou acessar o VBA, tá? Que é o ambiente ali de desenvolvimento de códigos do VBA, do Excel. Né? Aqui dentro, ó, perceba que eu não tenho nada ainda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir um módulo, tá? Então eu vou vir aqui em inserir, vou inserir um novo módulo. Com o ponteiro aqui dentro desse módulo, eu vou voltar aqui no botão inserir e vou clicar em procedimento. Aqui então eu vou dar um nome para o meu procedimento. Eu vou chamar aqui de conecta banco ou DB, tá? Conecta DB. Esse procedimento aqui ele vai ser exclusivo para ter a conexão com o meu banco, certo? Então dei o nome aqui para ele, vou dar um OK. Vou precisar referenciar uma biblioteca, então vamos vir aqui ó, ferramentas, referências e vamos procurar aqui a biblioteca chamada Microsoft ActiveX Data Object. Selecione aqui, dê um OK. E depois de fazer isso, nós vamos definir aqui uma variável, tá? Que justamente vai representar a conexão entre o Excel e o SQL Server. Essa variável, então, eu vou chamar de... Vou dizer aqui que ela vai ser pública, tá? Public CNN, tá? E ela vai ser do tipo uma nova instância do pacote ADO, ActiveX Data Object DB.connection. Tá? Esse cara aqui, ok? Agora eu vou precisar abrir a conexão, utilizar um método open desse objeto para abrir uma conexão. Então eu vou ver aqui, ó, cnn.open. Quando eu der um espaço aqui, você vai ver que o argumento que ele pede aqui, o parâmetro que ele pede, é esse aqui, ó, chamado connection string, ou seja, uma string de conexão, que vai conter todas as informações ali relevantes para que o Excel consiga criar essa ponte, né, essa conexão, essa integração aí com o SQL Server, tá? Bora, então, lá eu vou precisar dessa string. Para ter essa string, pessoal, você vai vir aqui, ó, deixa eu abrir aqui uma nova... Você vai vir aqui nesse site chamado The Connection String Reference, tá?
Esse site aqui, ele ficou alguns dias aí fora do ar, mas foi coisa de 5 dias e já voltou, tá? Esse site, ele é muito bom porque ele contém praticamente todas as strings que você vai precisar para conectar o Excel com outras fontes aí que são utilizadas no mercado, tá? Dentre eles, diversos bancos de dados, como por exemplo aqui, ó, Firebird, tem o próprio Excel, ou seja, você pode também utilizar essa biblioteca para criar conexão entre Excel para Excel. Temos aqui, ó, Postgre, Oracle. O que nós queremos é esse aqui, ó, SQL Server. Vou clicar aqui em SQL Server. Vou clicar nesse provedor aqui, ó, SQL Server Native Client 11.0, mas os testes que eu fiz aqui, utilizando, por exemplo, esses drive aqui, diferentes strings, basicamente todas elas funcionaram, tá? Lembrando que no meu caso, eu estou utilizando um método, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu maximizar aqui eu vou vir aqui, ó, vou fechar a minha conexão, tá? Eu vou clicar aqui de novo, vou conectar. Aqui, ó, quando você for conectar o teu servidor, no caso eu tenho aqui, ó, esse aqui é o nome do meu servidor, eu vou utilizar ele já, tá? E o meu método de autenticação é o do próprio Windows, ou seja, é um método confiável, então não utilizei usuário e senha. Então na minha string eu não vou precisar nada disso, tá? Vou precisar apenas utilizar ali a string que justamente faz referência a esse método de autenticação aqui, que é o do próprio Windows, ou seja, é um método confiável. Então eu vou vir aqui, vou pegar, por exemplo, essa string, aqui nós temos a padrão, ó. Essa padrão aqui, por exemplo, você vai notar que tem aqui o provedor, né, o server, o banco de dados, e aqui, ó, tem usuário e senha. Eu não estou utilizando esse método de autenticação, então vou precisar, o meu é esse aqui, ó, Trusted Connection, ou seja, conexão confiável. Então eu vou copiar essa string aqui, ó, tá? Copio, ou você pode vir aqui o botão direito, copiar. Vou voltar aqui dentro do Excel, e aqui na frente, entre aspas, né, eu vou colar aquela string. Colei, certo? Agora eu posso testar essa conexão aqui, só que antes eu preciso especificar aqui, ó, qual que é o server que eu estou utilizando, o servidor, e qual que é o banco de dados, tá? Então, bora voltar aqui. Eu vou pegar, então, esse aqui é o nome do meu servidor. Então, vou copiar, tá? Então, aqui, ó, copiar. Vou voltar aqui e vou colar ele aqui, ó. Colei. Agora aqui em banco de dados, eu vou pegar vou clicar aqui em conectar. E o banco de dados é esse aqui, ó, que eu criei, VarejoDB. Então, copio também esse nome aqui e coloco ele aqui. Agora eu posso vir aqui, ó, e testar essa minha conexão. Então, vou vir aqui, ó, cin. Vou colocar aqui state, tá? Vou pedir aqui para ele fazer o seguinte, ó, debug.print. Então vou vir aqui, ó, vou exibir janela de inspeção imediata. Vou utilizar aqui, ó, F8, ó, state 1, tá? State 1. O que significa isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó, esse 1 aqui indica que o estado está aberto, ou seja, esse open aqui, ele abriu a conexão, significa então que o estado dele aqui agora é 1 e ele está aberto, mas eu posso comprovar isso aqui. Vou vir aqui no Excel, vou colocar aqui, ó, string state enum, tá, de enumerações. Como aquele é um método, eu vou clicar aqui, ó, connection state, enumeração. Sempre que você utilizar um método, esses métodos eles possuem parâmetros, né, e você atribui justamente argumento a esses parâmetros. E aqui, ó, se tratando do state, connection state, ou seja, o estado da conexão, nós temos esses aqui, ó, broke, né, temos o closed, indica que a conexão está fechada, temos o connect, indicando que o objeto ele está se conectando, temos o execute, vai indicar que aquele objeto ele está em execução, temos aqui o fetch, vai indicar que você está consultando dados, tá? Temos o open, indicando que a conexão está aberta. E olha aqui as enumerações. Temos a enumeração 1, para frente nós temos o 8, executando nós temos o 4, conectando nós temos o 2, o close nós temos o 0, e esse broke aqui que vai indicar a conexão com a fonte de dados foi desfeita. Seria a enumeração 16. Tá? Basicamente você vai precisar desses outros aqui. Se você tiver, por exemplo, utilizando um banco, onde muitas pessoas interagem com esse banco, é interessante que você implemente quando você for, por exemplo, iniciar ali a interação com o banco, é interessante que você verifique antes o estado daquela conexão, para você não ter conflito. Então, por exemplo, se aquela conexão estiver aberta, se ela estiver aberta e você for, por exemplo, tentar abrir-la novamente, isso vai gerar um erro, tá? Então você pode verificar se, por exemplo, ela está fechada, para depois abrir a conexão.
Se ela estiver em uso, por exemplo, você pode colocar uma outra condição, um else if, né, e colocar um loop até que ele saia dali, para você não ter nenhum problema de registro, no caso consulta, ou talvez um insert, né, um cadastro, ou um update quando você estiver fazendo alterações. Então é necessário que você implemente isso daqui no teu procedimento, tá? Eu vou utilizar apenas aqui, ó, o open, tá? Porque só eu estou utilizando esse banco aqui agora, então eu tenho controle disso, tá? Então eu vou utilizar apenas o open para abrir a minha conexão. Tá? Agora vamos voltar aqui, ó. Então ele trouxe 1, certo? Indicando que a conexão aqui, igual eu falei, ó, ela abriu, tá? Então ele iniciou a conexão. Então deixa eu colocar aqui F8. Se você vir aqui, ó, F8 novamente, F8, F8, olha só, operação não permitida, tá vendo? Eu falei para vocês que ia dar um erro. Operação não permitida quando o objeto está aberto. Por isso que você precisa implementar dentro do teu código aqueles estados, verificar qual que é o estado da conexão para que você possa fazer as suas operações sem prejudicar nem a você e nem o outro usuário que está fazendo aquilo. Eu já vi pessoas fazerem o seguinte, elas vêm aqui, quando elas vão abrir, elas pedem primeiro para fechar a conexão. Só que se você fechar a conexão e outras pessoas estiverem utilizando, você vai impedir que aquelas pessoas realizem os procedimentos delas. Então não é interessante que você feche a conexão antes de utilizar, a não ser que apenas você tenha acesso àquele banco, então apenas um computador, no caso, tem acesso àquele banco, tá? Então tenha cuidado quanto a isso. Eu poderia, por exemplo, então aqui, ó, colocar uma condição assim, ó, if cnn.state for igual a 0, then, aí ele vem aqui, ó, se for igual a 0 está fechado, certo? Está fechado. Coloca aqui um end if. Se for igual a 0, então está fechado, ele vai vir aqui e vai abrir. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Então, deixa eu vir aqui agora, F8, ó, F8. Ele abriu agora a conexão, estado 1, tá? E quando eu executar novamente, ó, ele pulou fora, tá? Ele pulou fora, ok? Então, deixa eu vir aqui agora, vou fechar, colocar aqui um ponto close, fechar. E se eu pedir para ele debugar de novo aqui embaixo, bora ver aqui o que vai acontecer. F8, debugar, olha só, colocou 0 aqui, indicando que agora a minha conexão está fechada, tá? Bom, então eu vou utilizar esse procedimento aqui apenas para iniciar a minha conexão. Vou então criar aqui um outro procedimento, e a esse procedimento aqui eu vou dar um nome, por exemplo, de cadastrar, novo cadastro. Então eu vou escrever aqui sub, novo cadastro. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir justamente a conexão. Então eu vou executar esse procedimento aqui, ó, tá? Depois que eu executar esse procedimento, que vai justamente abrir a minha conexão, eu vou especificar agora o que eu quero realizar dentro ali daquele banco de dados, ok? Bom, então, bora lá. O que nós vamos precisar fazer aqui? Vamos precisar salvar informações, né? Então, deixa eu vir aqui dentro da planilha. Eu vou, inicialmente, lembra que eu falei que eu vou fazer da planilha aqui, depois a gente implementa um formulário. Vou vir aqui, vou abrir criar uma nova planilha. Deixa eu maximizar, deixa eu aumentar aqui a largura, vou dar um zoom aqui, certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Então vamos supor que eu queira cadastrar a partir daqui. Deixa eu pintar isso aqui então, sei lá, de um azul, por exemplo. Vamos supor que isso aqui seja ali a nosso cadastro, né? Então deixa eu tirar aqui apenas esses aqui, tá? Então nós podemos enviar essas informações aqui lá para dentro do nosso banco. Como é que nós vamos fazer isso? Então bora lá, vou vir aqui dentro, vou especificar o método que faz isso, qual que é o método que insere novos dados. Deixa eu fechar isso aqui, não vou precisar utilizar agora, tá? O método que faz isso, pessoal, é o método chamado insert. Então aqui em cima eu vou precisar de mais uma outra variável, que eu vou ser tipo public aqui também, e vai ser um SQL. E ela vai ser do tipo string. Então vou dizer aqui que SQL vai ser igual, e aqui eu vou utilizar o procedimento que eu quero, o método que eu quero. O comando, tá? No caso, insert into. Se você tiver em dúvida da sintaxe, você pode consultar aquele site que eu havia recomendado para você, ó. Você pode vir aqui procurar o método aqui, ó, o comando insert into, baixar um pouquinho mais aqui, você vai ter justamente os exemplos, né? Tem um exemplo aqui. Você pode até implementar isso aqui, por exemplo, direto dentro do Management Studio, tá? E aí depois que tiver tudo ok, vou abrir então aqui a nova consulta, tá? Depois que tiver tudo ok, em cima aqui eu sempre coloco, né, use nome do banco, que é esse aqui, para não correr o risco de inserir esse comando aqui em um outro banco, que não seja aquele que eu quero. Então você pode vir aqui, por exemplo, ó, insert into, eu posso vir aqui e colocar, ó,
insert int, ou seja, insira dentro da tabela, qual que é a tabela que nós temos aqui, ó. Essa tabela é a tabela produtos, tá? Então aqui, ó, tabela produtos. Então aqui você vai colocar produtos. Primeiro campo, vamos ver que o primeiro campo é esse aqui, ó. Não, esse daqui você não especifica, porque o idprod, ele é um campo auto-incrementável, então a numeração dele é automática, então vai ser iniciada automaticamente. Então esse campo aqui a gente não se preocupa quando você estiver fazendo cadastro, apenas quando você for fazer alteração, busca, exclusão, tá? Você se preocupa com esse cara aqui. Então aqui nós temos, ó, o code, né, barras. Temos também o campo, eu gosto de baixar aqui, tá? Fazer assim, fica mais organizado. Olha só, então você pode ir organizando aqui, ó. Tá ok? Aqui. Depende ali de quantos campos você tem. Então tem o code barras, tenho também aqui o desk produtos, coloca aqui. Desk, só que você tem que escrever, ele já lista aqui pra mim, ó. Você tem que escrever certo, senão ele, temos o init, ó. Senão vai dar erro. Temos o qtde, olha só, qtde, e por último nós temos o vunit, tá? Aqui, ó, vunit. Esse daqui não temos, então você pode vir aqui e apagar. Então você utiliza aqui o insert it, especifica o nome da tabela onde você quer inserir os dados, o nome das colunas e os seus respectivos valores, exatamente na mesma ordem, tá? Então aqui, ó, código de barras é o primeiro. Então o primeiro valor que você colocar aqui, e isso é feito a partir da palavra-chave aqui values, tá? Onde você abre um parênteses. O primeiro valor aqui é referente ao primeiro campo aqui, assim como o segundo valor que é referente ao segundo campo aqui, tá? Então qual que é o primeiro produto que nós queremos colocar, que seja colocado aqui? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou limpar, deixa eu verificar aqui, deixa eu logo organizar tudo aqui. Então esse primeiro aqui é o código de barras, o segundo aqui é a descrição, o outro ali, posso ir limpando aqui, tá? O outro ali vai ser a unidade, depois nós vamos ter a quantidade e depois nós vamos ter o valor unitário. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, então aqui 1, 2, 3, 4 e vamos ter mais esse campo aqui. Esse outro aqui não vamos ter, tá? Então nós podemos limpar aqui. Então eu posso copiar isso aqui, ó, copiar, vou voltar aqui dentro do meu código e eu vou inseri-lo dessa forma aqui, sendo que vou limpar isso aqui, tá? Vou organizar aqui, eu dizer que esse aqui vai ser o primeiro comando SQL. E esses demais aqui, nós fazemos assim, SQL igual a SQL concatenado, e aí nós colocamos aspas aqui, certo? Copio então esse cara aqui, e aí vou simplesmente colando aqui, ó. Agora aqui embaixo são os valores, certo? Então nós vamos ter que pegar esses valores aqui das suas respectivas células, certo? Então o que nós podemos fazer aqui exatamente? Deixa eu fechar isso aqui, ó. Na verdade eu posso fazer aqui a mesma coisa com esses outros aqui para ficar mais organizado. E aqui, deixa eu fechar bem aqui. Então, bora lá. Vou inserir aqui o primeiro. Lembra que a vírgula aqui é para separar ali as colunas, tá? Então, nesse primeiro aqui, você vai fazer aqui o seguinte. Você vai... Cadê o início aqui da... Eu vou trazer essa... Vou trazer aqui essa abertura aqui, o parênteses, tá? Vou colocar ele aqui na frente. Aqui eu sempre deixo um espaçozinho, tá? Então, aí tem aspas. Então aqui, ó, eu coloco aspas simples, aspas duplas, e aí eu vou concatenar, porque eu preciso, como isso aqui é uma string, eu preciso dar uma abertura, abrir um buraco aqui para inserir os dados que vão vir de fora, tá? Então aqui eu vou especificar, deixa eu vir aqui declarar uma PL, tá? Essa PL vai ser do tipo worksheet. Worksheet. Então vou vir aqui, vou escrever PL. Ah, preciso setar, né? Então, instanciar. Então vou dizer que PL vai ser igual a planilha 2, tá? Planilha 2. Vou baixar um pouquinho aqui. PL.range. E eu vou especificar qual que é a célula. Como esse aqui é o código de barras, ele está na célula A1. Ponto value. Concateno aqui novamente. E aqui eu fecho aspas duplas e aspas simples. Olha só, ficou azul, então
tá tudo ok, tá? Aí aqui agora eu posso pegar, copiar essa partezinha aqui e ir colando aqui na frente. Deixa eu ver se vai, ó, ficou azul também. Aqui também, e aqui na verdade ele não tem vírgula, ele vai ter aqui um fechamento do parênteses, tá? E você até pode colocar aqui o ponto e vírgula também no final, para indicar que é um final ali de uma sentença, tá? Então deixa eu puxar um pouquinho aqui, deixa eu abrir aqui o Excel. Então aqui, ó, A1 código de barras, B2, então aqui é A2 na verdade, tá? Já ia errar aqui, A2. Esse aqui seria B2, né? Depois nós temos C2, temos CD2 e E2, tá? Então C, D, E, esse aqui não vai, tá? Deixa eu apagar ele aqui então. Apenas esses aqui, ok? Agora sim nós podemos testar, só que eu estou fazendo isso aqui, tá um string ainda, eu preciso executar esse comando. Qual que é o comando, o método que faz isso? É o execute, tá? Então vou vir aqui, ó, vou escrever cnn.execute, então o método execute. O método execute ele pede aqui para mim um argumento obrigatório, que é o comando texto, que é a string, que é a string que está dentro da variável SQL, tá? Então simplesmente especifico aqui SQL. E depois que eu fizer tudo isso aqui, eu vou querer que ele feche a conexão. Então eu vou colocar aqui cnn.close, close para fechar a conexão. Vou voltar aqui dentro do Management Studio, vou abrir aqui uma nova query, tá? E vou colocar um comando select aqui, ó. Select from, asterisco aqui antes, tá? From, nome da tabela. Vou executar, tá? Antes deixa eu vir aqui, colocar aqui em cima user, banco, qual que é o banco? É esse aqui. Ok? Então vamos executar esse comando. Ó, você vai notar que eu não tenho nenhuma informação ainda aqui, tá? Ele listou as colunas aqui, mas eu não tenho nenhuma informação ainda ali dentro. Então eu vou vir aqui, vou utilizar F8, tá? Inicialmente F8, e vai vir aqui, ó, vai abrir a minha conexão. Aqui ele vai organizar a string ali certinho, tá? Caso eu não tenha errado, obviamente, né? Vai executar, executou, então não deu nenhum erro. Fechou a conexão e saiu do procedimento. Quando eu venho aqui de novo e executar, você vai ver, ó, que agora eu tenho os dados inseridos aqui dentro. Ó, então inseriu tudo certinho aqui, valor unitário, certo? E agora deixa eu só verificar aqui o seguinte, deixa eu voltar aqui, fechar. Esse valor unitário aqui, ele cadastrou errado. Se você vem aqui, ele colocou, em vez de ele cadastrar 18,333, ele cadastrou 18.000, deixa eu ver aqui, na verdade, 183.333, tá? Cadastrou errado. Por quê? Ele substituiu essa vírgula que ele entendeu como uma separação, ele interpreta como um ponto, na verdade, tá? Então, bora vir aqui dentro do nosso código, e aí nós precisamos, por exemplo, substituir isso aqui. Bora tentar aqui utilizar a função replace. Replace, substituir, tá? Especifico o valor. Aqui é vírgula, tá? Vírgula, eu quero que ele encontre a vírgula e substitua por... Deixa eu colocar aqui. Substitua por ponto. Vamos ver se vai funcionar, tá? Aqui faltou um string. Uma aspas duplas, tá? Estou pedindo para ele substituir a vírgula por ponto. Bora executar de novo isso aqui, só que eu vou mudar a descrição. Vou pegar esse outro produto aqui. Copiar. Colar aqui, ó. Então vou vir aqui e colar apenas números, tá? Colei apenas números. Então olha aqui o valor unitário, 14,60. Vamos executar aqui de novo. Eu não vou fazer depurando, tá? Utilizando F8, eu vou simplesmente dar um play aqui. Já foi. Vamos voltar aqui, vamos dar um select novamente. Agora sim, ele cadastrou certinho, tá vendo? 14,60. Esse primeiro aqui, então, vamos deixar ele aí, já nós excluímos ele, tá? Ou alteramos, né? Vamos alterar, na verdade, porque o valor unitário está errado. De volta aqui, então, essa parte aqui já foi, né? Como você faria para enviar, por exemplo, todas essas informações aqui? Eu quero cadastrar tudo isso aqui com apenas um play. Dando um play aqui, eu quero enviar tudo isso aqui. Nós vamos ter que implementar o nosso código, né? Aqui, por exemplo, nós vamos ter que abrir um loop, né? Ou um array, pode ser também um array, tá? Vou fazer com o loop aqui, no próximo a gente utiliza array aí, porque é sempre aconselhado você utilizar array, tá? Quando você for trabalhar com muitos dados.
Então aqui eu vou declarar uma variável, posso chamar de lim, tá? Ela vai ser do tipo, essa aqui vai ser uma integ, né? Porque eu não tenho muitos dados ali dentro da minha planilha. Aí eu vou abrir aqui embaixo, eu vou abrir uma seleção, with, da minha planilha, tá? PL. Deixa eu, então, vou puxar tudo isso aqui pra cá. Deixa eu maximizar isso aqui e puxar um pouquinho mais aqui. Aqui também eu vou baixar um pouquinho mais, assim, tá? E aqui eu vou colocar um end with, ok? Vou aproveitar também e eu tiro, né, aqui onde eu tenho PL, isso aqui vai sair, vou deixar apenas assim, tá, direto. E agora eu vou especificar um looping aqui dentro, então eu vou tabular isso aqui mais uma vez, e aqui eu vou colocar um do while. Do while pode ser .cells, lim, sendo que o lim ele vai começar onde? Eu vou colocar aqui que ele vai começar na linha 2, né? Linha 2, isso mesmo. Então lim começa ali na linha 2. Coluna pode ser um mesmo. Ponto value. Então do while igual a 0. Então, ou seja, faça enquanto a célula for igual a vazio, tá? Diferente de vazio. Então, enquanto a célula for diferente de vazio, ele vai continuar fazendo o meu loop. E aqui eu vou colocar um loop, tá? No final, só que antes, opa, escrevi errado aqui, tá? É loop. Só que antes aqui eu vou especificar que lim vai ser renovado a cada ciclo, né? Então lim vai ser igual a lim mais 1, tá? Então em cada interação ele vai vai começar na linha 2 e vai linha 3, linha 4, linha 5. E o que define isso é justamente essa sentença aqui, ó, essa instrução aqui, lim igual a lim mais 1. E onde está range aqui, nós vamos mudar, vamos colocar, por exemplo, deixa eu limpar isso aqui, eu vou colocar .cells lim. Vamos começar ali na coluna 1, onde nós temos a parte de código de barras. Tiro uma cópia desse cara aqui e replico aqui para os demais, tá? Replico para cá, puxar até aqui. Sendo que aqui vai ser coluna 2, né, que é a de produto, a do produto. E, então código de barras, descrição do produto. 3 vai ser a unidade, 4 vai ser a quantidade. E na 5 a gente vai ter o valor unitário. Pronto. E aí nós temos a opção replace ali dentro dessa coluna, para substituir a vírgula por ponto. Bom, é isso aqui. Nós podemos então agora testar, né? Podemos testar. Então, aqui sim eu vou utilizar F8, tá? Porque senão é muito perigoso dar um play aqui. Eu não sei se meu loop está bem montado. Se não tiver, ele vai rodar infinitamente aí. Então vamos aqui ao primeira execução. Aí nós vamos estudando, tá? Porque, por exemplo, o primeiro produto ali é a água sanitária, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais isso aqui, subir assim. Então, não, aqui eu vou ter que voltar, porque não é na planilha 2, tá? Isso aqui é na planilha 1. Então é só você segurar aqui, ó. Arrastar até que ele volta lá pro início, tá? Como se eu estivesse iniciando tudo de novo. Então eu vou vir aqui, ó, F8. F8. Nesse caso aqui a conexão já está aberta, tá? Então perceba que ele não abriu. Então isso evita bastante erro, né? Vamos executar. Ele executou o primeiro, tá? Vamos vir aqui para o segundo, ver se também ele vai executar. Executou. E quando eu vim aqui, então, vou dar mais um select aqui. Aqui tem que ter 4 registros, então, porque eu já tinha esses 2, eu fiz mais 2. Vamos executar aqui, então. Eu tenho 4, tá certo? A quantidade, o valor aqui colocando certinho, ok? Então, vou voltar aqui e vou dar um play. Estou confiando no meu código, tá? Vou dar um play, ó, já foi. Já foi. Então, volto aqui, vou selecionar de novo. Olha só, então eu tenho todos os produtos. Deixa eu verificar aqui, total de 307 produtos, iniciando aqui em 1 e o acréscimo ali sempre de 1 em 1. Isso aqui nós definimos também dentro lá da criação da nossa tabela, beleza? Bom, bem fácil, né? Voltando então aqui, nós vamos agora implementar isso daqui para dentro de um formulário. Então, vamos supor que você queira criar um CRUD aí de cadastro, alteração dentro de um formulário. Sendo que se você for usar a planilha, basicamente é isso aqui que eu mostrei para você. Se você quiser fazer um loop, faz dessa segunda forma aqui que eu fiz. E agora nós vamos para a terceira, que é utilizando um formulário. Então vou vir aqui a inserir formulário
Vou aumentar um pouquinho aqui e vou definir os campos. Vou pegar aqui uma caixa de texto, tá? Text box. Vou precisar de quantas? Vamos ver aqui. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 campos. 5 campos, tá? Então vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou colocar mais um aqui, ó. 5, são 5, é? Deixa eu ver, contar aqui. São 5, é isso mesmo. Esse aqui é um pouquinho maior, que é da descrição, ele vai ficar assim, então. Vou pegar aqui agora uma label, seria uma label para colocar ali como informativo, né? Antes eu vou selecionar todos esses caras aqui, vou colocar nas fontes Century Gothic, vou colocar no tamanho 10, tá? Isso aqui eu vou tirar o transparente do fundo, subir um pouquinho mais. Esse aqui vai ser então, vou vir aqui em Caption, tá? Esse aqui vai ser o code barras, tá? Code barras, deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. Tá pequeno pra caramba esse aqui, mas podemos deixar ele no tamanho, na verdade tudo, né? Posso aumentar aqui pra 12. Pronto, então aqui ó, tem um código barras. Esse aqui vai ser a descrição do produto. Descrição do produto. Deixa eu colocar produto. Vai ter, você pode aumentar um pouquinho mais pra cá, tá? Aí nós vamos ter aqui também um aqui, um aqui, um aqui. Eu vou pegar esses caras aqui, vou criar um espaçamento igual distribuído entre eles. Vou ver aqui quais que são os próximos campos. Nós temos a descrição do produto, unidade. Essa unidade pode ser uma combo, né? Uma combo box. Então aqui ó, eu vou mudar. Aqui, por exemplo, a unidade. Vou tirar esse controle daqui. Isso aqui vai ser uma combo box, tá? Vamos inserir aqui uma combo box. Qual a largura desse, a altura desse? É 24, né? 24, então vou vir aqui, altura, eu vou colocar 24 também. Então unidade, depois nós temos o que? A quantidade e o valor unitário. Então esses caras aqui, nós podemos colocar aqui na frente também. Unidade eu vou deixar aqui, ó. Deixa eu puxar ele um pouquinho mais aqui. Deixar ele alinhado com esse outro aqui. Então unidade... Aí nós temos esse aqui eu vou chamar de valor, é valor ou quantidade, né? Quantidade. Quantidade. E por último, que é esse outro aí, é o valor unitário. Vou tirar uma cópiazinha pra cá. Esse aqui a gente pode diminuir um pouco mais pra cá, puxar esses caras aqui também. Deixar igual aqui. Esse aqui nós diminuímos também um pouquinho. Opa. Seleciono, puxo um pouquinho pra cá e deixo ele igualado também aqui. Unidade, quantidade, aqui é valor unitário, né? Então coloca aqui valor unit. Pronto. E o formulário bem básico, né? Vou tirar mais uma cópia desse cara aqui, eu vou colocar ele aqui em cima. Esse aqui vai representar o ID, né? Esse aqui vai ser o ID. ID do produto, a identificação do produto. Vou colocar ID do produto. Beleza, deixa eu só selecionar aqui esses caras e tirar a borda deles. Na verdade, só mudar a cor. Não, deixar essa aqui mesmo. Ok. E o nome deles, né? Esse aqui eu vou chamar de TXID. Esse aqui vai ser um... Deixa eu igualar esse aqui igual aos outros aí. TXC barras, tá? TXC barras. Esse aqui vai ser CB unid. Esse aqui vai ser TXProd, produto. Produto tá errado aqui, né? Produto. Quantidade, TXQPDE. E por último, TX valor unitário. TX valor. Pronto, é isso. E aí nós vamos ter 3 botões, né?
3 botões. Um é 1, 2, 3. Pronto. Trazer mais pra cá. Esse aqui, vou selecionar os 3, tá? Vou mudar a fonte aqui também. Colocar 12 também, negrito. Esse aqui vai ser salvar. Alterar. E excluir. Vou mudar a cor deles aqui só para dar um destaque. Talvez aqui salvar, talvez aqui alterar e talvez aqui excluir. Beleza. Agora é só inserir as informações e pedir para salvar. Então vou dar um duplo clique aqui. Não mudei o nome desse. Tá. Deixa eu vir aqui e mudar também o nome. Esse aqui eu vou chamar de salvar. Você pode colocar aqui no final BT, tá? Pra indicar que é um botão. Depois você tem o alterar, coloca BT no final também. Tem o excluir, tá? E você também pode colocar BT no final. Salvar. O que você quer salvar? Bora pegar já a sintaxe, né? Que é essa aqui. Bora aumentar aqui. Vamos levar isso aqui tudo para dentro do botão salvar. Colo aqui, vou tirar o que eu não vou precisar. Não vou precisar, por exemplo, dessa PL. Tá? PL nós podemos precisar, sendo que eu vou vir aqui, vou tirar a PL daqui e vou colocar ela aqui no topo, tá? E aqui eu vou colocar como pública também, que aí eu posso utilizar em qualquer parte do meu código, tá? Inclusive aqui dentro do formulário. Então PL igual a PL1. Nesse caso, na verdade a gente não vai interagir com PL aqui, né? Não vamos interagir, porque a gente vai utilizar formulários na verdade. Então aqui eu vou mudar, colocar mi, tá indicando que eu estou dentro do formulário. E aqui onde eu especifico as células das planilhas, isso aqui está em loop, tá? Então deixa eu apagar esse loop aqui, senão isso aqui vai dar problema para mim. Apago aqui o loop, tá? E o execute pode continuar aqui. Então o primeiro campo, ele vem na verdade ali do tx código de barras, isso mesmo, valor. Depois nós temos o tx descrição, né? Tx produto, na verdade, né? Deu o nome para ele de produto. Aí o terceiro aqui é o unidade, né? Que vai vir da nossa CB unidade, ponto valor. E vamos ter também o tx qtde. E por último aqui nós vamos ter vamos tirar essa função replace aqui, vamos ver se daqui ele envia certinho, tá? Se der problema, aí nós fazemos a mesma coisa que nós fizemos só planilha. Aqui então é tx, qual que é o campo? Valor unitário, né? Valor, na verdade. Pronto. É isso aqui que vai acontecer, tá? Essa aqui então, linha 2 não precisamos, basicamente é isso aqui o nosso código. Estou abrindo a conexão ok, estou utilizando o comando insert, estou pegando os dados do formulário. Bora lá então, vamos inserir uma condição aqui, tá, para verificar se algum dos campos ali tiver aberto. Aliás, os campos obrigatórios, né? Porque isso aqui, se um dos campos tiver aqui, ó, se um desses campos estiver vazio, isso vai, na verdade, não vai dar problema porque vai dar porque os campos são como não nulos. Na verdade, tem uma diferença, não vai dar problema porque o campo ele pode ir vazio, né? Ele pode ir vazio, isso seria uma string. Agora, quando você não especifica, ele vai como nulo. Nesse caso, daria um erro, tá? Daria um erro. Bora testar então aqui, ó. Eu vou executar. Vou clicar aqui salvar, ó, não deu erro. Vamos vir aqui, ó. Vamos pedir para ele selecionar. Vamos lá no último registro. Ó, tá vendo que não deu erro? Ele inseriu o registro vazio, tá vendo? Não confunda vazio com nulo. O nulo é quando você não especifica o campo. Aí isso vai dar um erro, tá? Então vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Esse campo aqui, por exemplo, esse campo, ele é não nulo, ele é obrigatório. Então você precisa enviar. Ó, se eu vir aqui, ó, salvar, vai dar um erro. Porque esse campo, ele foi definido como obrigatório.
tá certo? Para melhorar o entendimento de vocês, eu vou voltar aqui nesse... Aqui, eu vou executar de novo aqui, claro que vai apagar, tá? Vai apagar toda a minha tabela, assim como o conteúdo dela. Então se eu vir aqui, pedir para ele, não tem mais nada, tá vendo? Não tem absolutamente mais nada aqui dentro dessa tabela, porque eu utilizei o drop, tá? Eu utilizei o drop para criar aqui e depois criar o create para criar uma nova tabela. Então tenha cuidado com o drop, tá? Então agora, se você, na verdade, deixa eu voltar aqui. Todos os campos aqui, eles estão como not null. Se eu pegar aqui, por exemplo, o código de barras, colocar como null, ou seja, eu estou dizendo que ele vai aceitar valores nulos, então vou vir aqui executar, ele vai criar, tá, uma nova coluna. Quando eu voltar então aqui, e eu não especificar, por exemplo, o código de barras aqui, só que aqui, né, na verdade eu vou utilizar esse daqui, porque aqui na string vai ficar difícil porque tem aqui o início, né, Então deixa eu voltar aqui dentro vou só mudar o campo, deixa eu desfazer aqui, o not null, descrição do produto, esse eu vou colocar aqui, vai aceitar nulos, tá? Vou vir aqui, vou executar, ele aceita nulos agora, significa que se eu vir aqui agora e desabilitar esse campo de descrição do produto, quando eu vim aqui, der um salvar, deixa eu verificar aqui, existem mais colunas insert que não especificadas nas cláusulas. Tá, é que aqui eu especifiquei, eu tenho que tirar daqui também. Então deixa eu só voltar aqui, aqui também eu posso, aqui eu desabilito, tá? Desabilito aqui e lá, vou executar, agora sim, já foi. Quando eu voltar aqui, vamos dar um select, tá vendo? Ele colocou aqui null, ou seja, eu não especifiquei esse campo, então ele veio como nulo, certo? Então, isso você tem que saber filtrar bem quando você estiver declarando os campos. Eu vou voltar aqui, vou colocar tudo como estava, tá? Not null. Então, todos os campos, eles são não nulos. Então, eles não aceitam nulos, certo? Então, eles precisam ser especificados aqui dentro do meu código, quando eu estiver executando o procedimento. Então, deixa eu vir aqui, deixa eu reativá-los, ok? Então, bora lá. Aqui eu vou colocar, por exemplo, sei lá, um valor aqui qualquer. A unidade aqui eu não especifiquei, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, caixa. Mas aqui você criaria um procedimento para alimentar, tá? Descrição do produto, vamos colocar aqui, por exemplo, produto teste número 1, tá? Escrito errado aqui, não tem problema. Quantidade eu vou colocar 12 e valor unitário eu vou colocar 18,50. E aqui nós vamos testar se essa vírgula vai entrar lá como decimal, tá? Vamos ver se vai entrar certa, tá? Então, deu um bug aqui agora, tá? Vamos ver se vai funcionar corretamente. Então, vou vir aqui, clicar salvar, já foi, tá? Não coloquei nenhuma mensagem para especificar quando isso salvar, mas já foi. Então, vou voltar aqui, vou dar um select, vamos ver, olha só, salvou aqui, certinho, ok? Posso vir aqui executar quantas vezes eu quiser, se eu der, por exemplo, colocar aqui mais uma vez, código qualquer, a descrição aqui eu vou colocar, sei lá, cuscuz, né? Cuscuz, nem sei se está escrito certo aqui, eu vou colocar a quantidade de 15, valor unitário, eu nem olhei o valor, salvou certo o valor? Não salvou, né? Então, deixa eu aproveitar, fechar aqui e voltar com a função lá que nós havíamos utilizado, replace, tá? Então aqui, nós colocamos replace, colocar aqui vírgula, eu vou dizer que eu quero que ele encontre vírgula ali, e onde tiver vírgula eu quero que ele substitua por ponto e feche o parênteses, tá? Ok? Então aqui é o argumento, aqui é o valor de entrada e aqui é o valor que eu quero que ele use para substituir. Agora sim, vamos vir aqui, vamos colocar um código de barras qualquer, descrição, colocar aqui cuscuz de novo, quantidade, colocar 25, valor unitário 52,85, tá? E aqui eu vou colocar PC de pacote, tá? Salvar, já foi. Vamos vir aqui, dar um selecionar. E agora sim, salvou certinho aqui. Posso vir aqui dar mais um salvar, salvar, salvar. E quando eu vir aqui de novo selecionar, ele vai replicar aqui quantas vezes eu tiver. Tá? Isso aqui é o salvar. Eu não vou implementar aqui, pessoal, por exemplo, condições para obrigar o usuário a colocar os dados da forma correta, a impedir que aqui eu coloque letras. Eu já tenho diversos vídeos aqui onde eu ensino a fazer isso, tá? Então aqui basicamente é mostrar para vocês realmente a interação ali e repassar informações, né? Para quando você for tiver essa integração aí com esse cara, ok? Bora então utilizar aqui um ID para a gente fazer uma alteração, aqui, alteração. Qual que é o comando que faz a alteração? É o update, tá? Então você vai vir aqui, vai procurar o comando aqui, SQL update. Muito fácil também utilizar o update. Tem aqui a sintaxe, se você baixar um pouquinho mais, ele vai dar aqui para você um exemplo. Bora copiar esse exemplo dele aqui.
Vamos vir aqui dentro do SQL, vamos inserir aqui, ó. Na verdade, deixa eu... Vou manter isso aí, tá? Que eu aproveito, né? Updates. Qual que é o nome da tabela? Essa aqui, ó. Produtos. Vou recortar, vou colocar aqui. E aqui, ó, set. Aí você vai especificar o nome das colunas. Eu quero, no caso, eu quero alterar essa. Vou pulando aqui, tá? Que eu gosto de deixar assim, organizado. Vírgula, próxima. Então, aqui, ó, descrição, também eu quero alterar. Outra aqui, eu vou tirar uma cópia desse daqui, tá? Mais 3 no caso. Então, 1, 2, 3. Então, aqui, unidade também eu vou querer alterar. Quantidade também vou querer alterar. Valor unitário também vou querer alterar. E aqui, o where seria o ID, tá? Então, o ID, coloca aqui, ID prod. Esse campo aqui. E aqui a chave, né? O valor que você quer encontrar. Então, lembre-se que é o valor exclusivo, beleza? Podemos limpar isso aqui. E podemos testar, né? Então, aqui, por exemplo, vamos colocar descrição do produto. Vou colocar assim, produto alterado. Unidade, vou colocar caixa. Quantidade, vamos colocar 10. E o valor unitário, vou colocar 18,25, tá? Qual que é o produto que eu estou alterando aqui? Importante, é 1, tá? Esse aqui, ó. Esse que eu quero alterar. Então, eu vou vir aqui. Vamos executar. Mensagem, linha 10, where id prod. Deixa eu só verificar aqui se eu errei alguma coisa. Id prod, escrevi, deixa eu copiar daqui, que é escrever errado. Id prod igual a 1. Não, aqui tá certo. Deixa eu voltar aqui. Sintaxe incorreta, próxima palavra-chave, where. Então eu acredito que tem uma vírgula aqui, não precisa, tá? Aqui, como é um valor, eu posso especificar de forma direta. Deixa eu tentar então aqui de novo, agora sim. Foi, tá? Então o número você não coloca aqui essa aspa simples, ok? Aí você vai dizer, eu coloquei aqui. Na verdade você pode colocar, acredito que era só a vírgula aqui que estava incomodando. Aqui também eu posso colocar, por exemplo, 10, tá? Vou executar de novo aqui, ó. Uma linha afetada. Posso vir aqui selecionar e foi ali e alterou, tá? Vamos implementar então isso aqui dentro lá do nosso formulário, tá? Vou voltar então aqui no Excel. Vou vir aqui dentro do alterar, já vou aproveitar e colar aquele texto que eu peguei, tá? E aqui eu vou basicamente pegar isso aqui para abrir, né, a conexão aí. Vou abrir a conexão, vou precisar também do SQL aqui, ó. Basicamente isso, coloco aqui, aspas aqui também, né? E aí o restante é isso aqui, ó. Copio, vou colocando aqui na frente. Colo aqui, aqui e aqui. E aí o que eu preciso fazer? Utilizar aqui o execute, que é esse cara aqui, ó. Então posso vir aqui e fazer isso aqui. Tiro... Na verdade eu até posso continuar utilizando aqui o if, tá? O if me. Só que esses caras aqui a gente não vai inserir manualmente, né? Então qual que é a forma da gente fazer isso? É fazer o mesmo que nós fizemos aqui, ó. Criar uma brecha, um buraco, uma abertura para pegar a informação, fazer qualquer informação vir de fora. Se ele ficar na cor azul aqui, igual ficou, é porque você fez isso corretamente, tá? Então vamos adaptar aqui, ó. Depois de nome, aqui por exemplo, esse aqui vai sair, tá? Esse aqui também vai sair, esse aqui, aqui e esse aqui também. Bora lá, então o que nós vamos colocar aqui na frente? Aqui nós colocamos uma aspas, tá? Deixa eu tirar isso aqui. E aí, venho aqui, ó, abro concateno, né? E aqui no final a gente simplesmente fecha dessa forma. Aqui. E a vírgula você pode colocar... Vou tirar a vírgula daqui, eu posso inserir depois ali, tá? Então aqui eu vou colocar um ponto, vamos ver se ele vai pegar. Ponto tx, né? tx code barras, ponto valor. Ó, ficou azul, então tá correto, tá? Deixa eu tirar então essa vírgula daqui e nós colocamos ela aqui, ó. Beleza? Ok. E aí eu limpo também isso aqui e eu faço tudo do zero ali, tá? Tiro a vírgula daqui. Ok, mesmo o procedimento aqui, aspas simples, aspas duplas, e eu concateno com... Vou pegar aqui ponto, esse aqui é o tx, o que? Desse produto, né? Produto, ponto, valor. Concateno novamente, e aqui
eu insiro dessa forma. Tá? Aí é só multiplicar aqui para os outros, para cá, para cá, para cá. Sendo que aqui muda, né? Não é isso aqui. Pera lá, esse aqui é do produto, já tá certo. Esse aqui é TX unidade. TX CB, na verdade. CB. Não, é CB, na verdade não tem TX. CB unidade, tá aqui. Esse outro é a quantidade, então TX quantidade, olha só. Tem esse aqui também, que é o TX valor. Né? Valor. E aqui nós vamos ter mais um, né? Então deixa eu copiar também isso daqui e colar aqui. Sendo que esse aqui eu tiro. É um valor, né? Esse aqui também é um valor, então eu vou tirar também essas aspasinhas daqui. Beleza? Vamos testar aqui, né? Isso daí a gente vem aqui e faz algumas alterações. Sendo que aqui, deixa eu fechar aqui com ponto e vírgula. Não é obrigatório, tá, pessoal, esse ponto e vírgula. No meu curso eu explico o porquê disso aqui. É uma boa prática, tá? E indica ali a finalização de um comando. E aqui eu quero que ele pegue lá do txid, né? txid.value. Então as alterações vão ser feitas aqui com base no txid. Tá? Bom, bora testar, né? Bora testar. Testando é que se sabe. Antes, deixa eu vir aqui salvar. Vou executar. Vou colocar aqui o dado que eu quero alterar. Deixa eu voltar aqui então. Eu vou querer alterar. Pode ser o 2 aqui, né? O 2. Vou colocar então o 2 aqui. Vou colocar então o código de base aqui. Valor aleatório. Na descrição vou colocar produto teste alteração. Tá? Quantidade, vou colocar 50. Valor unitário 15. Vou colocar 15, tá? Porque como eu não coloquei o replace lá, pra cá eu tenho que fazer também. Se eu colocar vírgula aqui vai dar problema. E aqui na unidade vou colocar PC. Bora tentar alterar. Ó, executou, né? Bora vir aqui, selecionar. Tá aqui, ó, alterado. Alterou certinho. Tá? Vamos alterar aqui o 3 também. Então aqui eu vou colocar 3. E aqui eu vou colocar 3 também. Alterar. Vou alterar também o 4 ali. Aqui eu vou colocar 4 para me saber qual que eu estou alterando ali. Alterar. E tem 5 lá? Tem também o 5. Então bora colocar 5 aqui também. E aqui eu vou colocar 5. Opa, aqui 5. Alterar, pronto. Voltando então aqui. Cadê? Aqui, vamos selecionar de novo. Olha só, todos alterados aqui. Todos alterados. Então 3, 4, 5. Bem fácil, né? Beleza. E para excluir, antes deixa eu colocar aqui a mesma condição replace, a função replace, tá? Deixa eu pausar aqui o formulário que ele está em execução. Vamos então aqui dentro. Vamos colocar aqui o replace. Replace. Vamos especificar a vírgula, né, que é o que nós queremos substituir, e colocar aqui o ponto, que é o valor que nós queremos substituir. Tá? Substituir vírgula por ponto. Agora sim. Aí nós podemos copiar isso aqui, ó, e trazer para cá, para dentro do excluir. E ao invés de utilizar aqui o update, vamos vir aqui, ó, vamos procurar o delete. Ó, delete. Já vamos especificar aqui como é que isso é feito. Ó, o delete from. Nesse caso aqui a gente não precisa especificar todos esses dados aqui, né? Então nós podemos vir aqui, ó, e apagar. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui não é o update, vai ser o delete from, certo? Vamos ver o exemplo que ele dá aqui, ó, delete from produtos, ok, continua a mesma coisa. E o que nós queremos apagar? Aí nós especificamos aqui o ID, né? Então, não, a coluna, perdão, customers, já especifiquei aqui, ó, produtos, e a condição, where, então isso aqui a gente limpa. Where ID igual a, vamos pegar, caramba, eu coloquei aqui na função errada, né? No local errado, não é aqui não, esse aqui. Valor, não, aqui é salvar, tá certo. Aqui, ó, não é aqui não, esse aqui é em valor, tá? Deixa eu tirar daqui, ó, colo aqui. E pego isso aqui também. E vou colar aqui na frente. Pronto, é aqui, tá?
Ok. Vacilando aí. E aqui nós tiramos no delete, tá? Tiramos isso aqui tudo. Pronto, agora ele vai apagar o que a gente especificar aqui. Bora vir aqui, ó. Bora pedir para ele apagar o primeiro. Vamos vir aqui a excluir. Ó, já foi. Vamos vir aqui, ó, selecionar. Ó, o 1 não tem mais, tá? Vamos aproveitar aqui. Eu vou colocar, antes de deletar os outros ali, vamos colocar uma mensagem aqui no final, tá? Vou colocar aqui, ó, message box. Message box. Oxi. Tá. Vou colocar aqui cadastrado com sucesso. Mensagenzinha bem simples, tá? Cadastrado com sucesso. E aqui nós colocamos, qual que é esse aqui? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Esse aqui é o deletado, tá? Então aqui eu coloco deletado. Deletado, e aqui nós colocamos o alterado. Pronto, salva. E aí nós poderíamos também pedir para ele, deixa eu colocar unload me, e depois pedir para ele user form 1.show. User form, escrevi errado aqui. User, tem, pronto. Copiar esse aqui também, colocar nos outros ali, aqui embaixo. E nesse daqui também. Bora ver como vai ficar então aqui. Eu vou apagar agora o 2, tá? Clica aqui e excluir, ó. Deletado com êxito. Já foi. Eu vou deletar o 3 também, ó. Ok. Se você vem aqui, selecionar, vamos ver. Olha só tem agora o 4 e o 5. Então o que eu vou fazer? Vou alterar, por exemplo, o 5. Coloca aqui 5. Vou colocar aqui, por exemplo, 1. Aqui eu vou colocar o N, tá? O N. Descrição, vou colocar arroz maratá. Arroz maratá, quantidade 12, valor unitário 15,60. Vamos alterar, ó, alterado o 5, né? Vamos ver aqui, então, selecionar. Tá aqui, ó, arroz maratá, certinho. E o 4, e aí você pode cadastrar novos, enfim, o 4 eu vou apagar, vou deixar só o 5, tá? Eu vim aqui, vou apagar o 4, já foi. Se eu vim aqui agora e selecionar, vamos ver, olha só tem o 5, tá? Bom, isso então seria um CRUD bem básico, tá, pessoal? Mas unindo isso que vocês têm aqui com os outros conteúdos que eu já tenho no canal, bem mais apurados, tá? Nessa questão aqui de criar condições, você consegue desenvolver um sistema bem robusto, tá? Utilizando o SQL Server. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se foi útil, só não esquece, tá, pessoal? O apoio, clica aí no botão gostei e compartilha também, é importante, tá? Se você compartilhar, outras pessoas vão compartilhar, vão ver, e aí você ajuda o canal a crescer. Beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.